Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o infinito. Hoje nós vamos falar sobre algumas características de funções que têm a seguinte propriedade. Conforme eu me aproximo de um número, ou seja, eu faço o limite da função tendendo a algum número, o valor dessa função apenas cresce sem parar, né? Cresce indefinidamente, ou diminui sem parar, diminui indefinidamente, tá certo? E em outro aspecto, nós vamos observar também o que acontece quando nós fazemos o limite das funções se aproximarem ou caminharem na direção a números cada vez maiores ou cada vez menores, tão grandes quanto a gente quiser ou tão pequenos quanto a gente quiser, ok? E a gente vai expressar essas afirmações que eu acabei de fazer usando a ideia de infinito, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, eu tenho a representação gráfica, né, da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Então, esse aqui é o gráfico para essa função. E a pergunta que eu trago hoje é o seguinte: o que acontece com essa função conforme a gente se aproxima dos valores de x, ou a gente se aproxima do x igual a zero, tá certo? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, o que eu estou perguntando é qual é o limite da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. E nós vamos avaliar isso aí, claro, dos dois lados, né? Vocês lembram que para um limite existir é preciso que ele seja um número e que os limites laterais sejam iguais. Daí a necessidade de a gente procurar essa informação tanto pela esquerda quanto pela direita. Valores menores do que zero e valores maiores do que zero, certo? Então nós vamos nos aproximar aqui pouco a pouco. E para fazer isso, eu marquei esses pontinhos aqui no gráfico, porque exatamente eu quero registrar nessa planilha aqui ao lado os valores de y conforme o x vai se aproximando, tá certo? Conforme o x se aproxima de zero, os valores de y vão sendo calculados e registrados aqui nessa planilha, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer esse ponto aqui se aproximar de zero, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Então, estou me aproximando cada vez mais, observe o que acontece com os valores de x e de y. Ok? Então, se deu para vocês notarem, se prestaram atenção, aqui eu estou um pouco longe ainda do zero, o crescimento da função ele é bem mais suave. Porém, quando eu fui me aproximando do zero, esse crescimento, olha, era enorme, tá certo? A função vai lá para cima. Mas lá para cima exatamente como, né? Como é que é isso? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha. Primeira coisa, perceba que estou aqui em valores próximos de 2, porém decrescentes. Certo? 2,1, 2,0, 2,02, 1,9, 1,7 e assim vai. Então eu estava lá me aproximando do zero. E o que acontecia com os nossos valores de y ali também, ainda próximos do zero. Então eu estou nessa região aqui. Porém, eu continuo esse processo, né, valores cada vez mais pertinhos do zero, 0,9, 0,8, 0,7, e perceba que os valores de y vão aumentando aqui, 1, 2, e assim vai. Valores cada vez mais próximos aqui, 0,4, 6, 0,3, 7, 0,245, já bem pertinho do zero, y já vale 16, 0,179, y já vale 31, ok? Então, 0,03, bem pertinho ali do zero, o meu valor de y já vale, olha só, 1111,1111.
Então, eu fui me aproximando do zero e os valores de y vão se tornando cada vez maiores. E cada vez maiores de modo a jamais encontrar um número. Esse número aqui, ele sempre muda e está sempre maior. É sempre cada vez maior, tá certo? Então, esse limite aqui, ele, pela direita, eu posso afirmar que ele não existe, porque ele não tende a um número, ok? Ele sempre se torna cada vez maior. E qual será o comportamento aqui? No caso, vindo pela esquerda, né? Valores menores do que x, do que zero. Vamos lá observar o que acontece. Então, ó, perceba que aqui ainda um crescimento bem modesto na função e haverá esse salto, né, quando a gente está bem pertinho do zero. Viu como cresce rápido essa função? Então, novamente, o que acontece com os valores que eu estou registrando aqui? Então, veja que agora eu estou em valores menores do que zero, então estou me aproximando pela esquerda, tá certo? E aqui nessa primeira região, os valores ainda, né, como eu disse, um crescimento modesto, os valores ainda pertinho do zero aqui. Porém, quando eu estiver bem pertinho do zero, olha só, menos 0,4, a função já está valendo 5. Menos 0,3, a função já está valendo 10. Menos 0,2, 25. 0,1, 87. 0,0 menos, né? 0,016, a função já vale 1000, tá certo? Menos 0,001, 5.000. Então, pelas mesmas razões que o caso anterior, né, eu vou me aproximando aqui pela esquerda, valores menores do que zero, e a função ela cresce indefinidamente, ela cresce absolutamente sem freios, ela não tende a um número, a um único número fechado. Então, o que eu posso afirmar sobre esse limite, né, o limite da função quando x tende a zero, é que ele não existe. Para que o limite exista, é necessário que vá para um número, tá certo? Que os valores de y representem um número. No entanto, a análise não termina aí. Nós não estamos encerrados com a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então vamos agora lá para a apresentação, para a nossa apresentação de hoje, para a gente continuar discutindo essa função, tá certo? Então, pessoal, lá no GeoGebra o que eu tinha era essa função aí, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? E o que foi que a gente viu lá no GeoGebra, né? Que conforme eu ia me aproximando do zero, né? Dos valores de x igual a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, essa função simplesmente ela o quê? Ela cresce sem parar, sem chegar jamais a um único número, né? Um número fechado, digamos assim. Tá certo? Então, conforme eu me aproximo, ela sempre aumenta. Um valor maior do que o outro e nada feito, nada de chegar a um único resultado. Tá certo? Então, pela definição dos limites, esse limite aqui da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, ele não existe. Tá certo? E por que ele não existe? Porque os valores de f de x eles se tornam cada vez maiores se a gente pegar x cada vez mais próximos de zero. Mas, como eu disse, as coisas não acabam aí. Há uma maneira de descrever o comportamento dessa função nas proximidades do zero. E para descrever o comportamento dessa função ali perto do zero, nós usamos a mesma notação do limite. Tá certo? Então, o que a gente fala sobre essa função é o seguinte: o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado, a gente usa essa notação, repito, é igual a infinito. E onde é que está a questão? O infinito ele não é um número propriamente dito, ele é uma ideia. Então, o que eu estou dizendo com essa afirmação aqui é essa função, quando x se aproxima de zero, vai assumindo valores cada vez
maiores, valores muito, muito, muito grandes, maiores do que qualquer número que eu possa pensar, tá certo? Então, a rigor, o limite não existe. Porém, não há problema algum em eu escrever isso aqui. O limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a infinito. Certo? O que você precisa ter é atenção para o que significa essa expressão. Tá certo? Então, é atenção para o significado. A rigor, o limite não existe, mas o que eu estou dizendo aqui é que se eu me aproximar de zero, essa função assume valores cada vez maiores. Tá certo? Ela cresce indefinidamente. Tá bom? É isso que quer dizer essa expressão. Entendido? Belezinha? Talvez não seja um conceito super trivial de se entender, mas a ideia é essa aí. Tá certo? Apenas eu estou querendo dizer que essa função cresce sem parar. Sempre há um número maior na sequência. Tá bom? Então é isso o que essa expressão quer dizer. Então, o limite de f de x igual a infinito quando x tende a de maneira bem geral, bem genérica. Né? Então, isso quer dizer que a gente pode fazer os valores de f de x se tornarem arbitrariamente grandes. Podem ser tão grandes quanto eu quiser. Se a gente pegar o quê? Valores de x cada vez mais próximos de a. Tá certo? Então, mais uma vez, atenção para o que significa essa expressão, tá certo? Então, f de x tende a infinito, é outra maneira da gente se referir a essa expressão, né? F de x tende a infinito conforme x tende a a. O que é esse tender a infinito? Quer dizer ir para números cada vez maiores, tá certo? Indefinidamente maiores. Então, atenção mais uma vez, o infinito ele não é um número, é uma ideia. E o limite não existe, tá certo? Porém, a gente usa sem problema nenhum esse tipo de expressão, com a notação do limite e tudo mais. Então, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a é infinito. Não tem problema algum, tá certo? É uma linguagem perfeitamente aceitável. F de x é infinito quando x tende a, ok? Usa-se também esse tipo de expressão e ninguém precisa se assustar com ela, tá certo? Então, uma discussão sobre a história do infinito segue aqui, ó. Vocês podem ir atrás desse livro, né, Uma Breve História do Infinito, do Richard Morris, que vai tratar um pouquinho dessa questão, tá certo? Sobre o infinito, um pouco da história, dessa noção de infinito, tá certo? Belezinha? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá para o GeoGebra novamente, discutir mais uma outra função com essa característica, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui agora é a função 1 sobre x. Nós visitamos a 1 sobre x ao quadrado, essa aqui é apenas 1 sobre x, tá certo? Bom, mais uma vez vamos fazer uma questão parecida, né? Qual o limite dessa função quando x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá certo? Então, nós vamos fazer novamente aquele procedimento, né, de nos aproximarmos do x igual a zero separadamente pela esquerda e pela direita, e vamos registrar aqui na planilha os valores de x e f de x, tá certo? Então vamos lá. Dessa vez vamos começar aqui pela esquerda. Então, mesmo comportamento, né? Aqui distante do zero, o crescimento da função ou decrescimento da função, ele é mais sutil, né? E conforme a gente vai se aproximando do zero, a gente percebe que dá esse grande salto aqui, tá certo? Então, estamos acompanhando aí a animação que vai mostrar esse fato para nós. Tá certo? Beleza, então nós registramos aqui os valores da função, né? Tá aqui na planilha, conforme a gente se aproxima do zero, né? Menos 2, função retorna menos 0,4, menos 1,8, menos 0,5 e assim
sucessivamente. O mais interessante acontece, claro, ali já bem pertinho do zero, né? Menos 0,6, a função retorna menos 1,5. Menos 0,5, menos 1,9. Então, quando eu estou bem pertinho, ó, menos 0,197, a função retorna menos 5. Quando eu tenho aqui menos 0,1, a função retorna menos 10. Menos 0,032, menos 31. Menos 0,001, ou seja, bem pertinho já ali do zero, a função retorna menos 1000. Então, como o próprio gráfico sugere, conforme eu vou me aproximando do zero, a função ela assume o quê? Valores cada vez menores, tão pequenos quanto eu desejar. Basta chegar cada vez mais perto do zero, tá certo? Então, agora vamos nos aproximar dessa função pela direita. E, novamente, os valores vão sendo registrados aqui na planilha. Então, o comportamento para esse lado aí do gráfico é bem parecido com o 1 sobre x ao quadrado, né? Então, quando a gente chegar bem pertinho do zero, nós vamos ver esse salto, porém agora não para valores cada vez menores, mas sim valores cada vez maiores, tá certo? Novamente, um comportamento bem parecido com aquela função anterior. Beleza. Então, já vou ficar aqui nesse cantinho da planilha. Então, valores 0,38, a função retorna 2,63. 0,2, a função retorna 4,8. 0,081, a função retorna 12,34. 0,04, a função retorna 25. 0,012, a função retorna 83. Então veja, assim como no caso anterior, esse limite não está indo para um número. Se eu colocar um número ainda menor aqui, 0,0003, o que eu vou ter de resposta é novamente um número ainda maior. Então não tende a um número. Então esse limite também não existe. Então veja só, essa função, por sua vez, ela não obedece às duas condições para a existência do limite. Nem tende a um número e os limites laterais ainda seriam diferentes, né? Pelo lado direito, eu estou indo para valores cada vez maiores. Pelo lado esquerdo, eu estou indo para valores cada vez menores dessa função, tá certo? Então, vamos lá mais uma vez para a nossa apresentação. Então, o que nós temos aqui? Aquela mesma função, f de x igual a 1 sobre x, e nós vimos que se eu me aproximo do zero aqui, pela direita, os valores da função se tornam cada vez maiores. Se eu me aproximo do zero aqui pela esquerda, os valores da função se tornam cada vez menores. O limite não existe, tudo bem, mas no mesmo exemplo anterior, nós podemos falar sobre o comportamento dessa função usando as notações do limite, tá certo? Então, quando eu me aproximo do zero pela direita, lembrem que é isso que representa esse mais aqui, estou me aproximando do zero por valores maiores do que zero, essa função vai para mais infinito. O que isso quer dizer? São valores muito grandes, claro, mas valores positivos, tá certo? Eu estou indo para valores cada vez maiores de f de x, tá bom? Já se eu me aproximo pela esquerda, seria o limite quando x tende a zero pela esquerda, o que acontece? Eu estou indo para valores muito, muito pequenos agora. Então, eu estou indo para um menos infinito, tá certo? Valores cada vez menores, tá bom? Quando eu me aproximo do zero pela esquerda, que é o que significa esse menos aqui, tá certo? Então, eu tenho, por um lado, o limite tendendo a mais infinito, valores cada vez maiores, e eu tenho o limite tendendo a menos infinito, valores cada vez menores, tá certo? Então, não tem problema usar essa linguagem, mesmo que o limite não exista. E, nesse caso, nem tende a um número e ainda os limites laterais são diferentes, tá certo? Então, essas duas condições não são satisfeitas.
Mas ainda assim nós falamos em termos de limites, querendo dizer o comportamento da função nesse intervalo, se aproximando de zero, né, nos arredores do zero. Tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa expressão, né, o limite de alguma função f de x, quando x tende a A, é igual a menos infinito. Isso quer dizer o quê? Que f de x se torna tão pequeno quanto a gente desejar, certo? Conforme x se aproxima de A, tá bom? Então, ó, essa é um meme, uma piadinha muito comum, onde o professor apresenta esse problema aos alunos, né, o limite de 1 sobre x menos 8, quando x tende a 8. E ele diz que isso aí é infinito. Mas o aluno desavisado vê o infinito, né, como um 8 deitado. Aí quando chega na hora do teste, né, da avaliação, o professor faz uma pequena alteração, coloca aqui 1 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Então a resposta, claro, é um 5 deitado. Tá certo? Então essa é uma piadinha comum aí sobre os limites envolvendo infinito, sendo que há um detalhe, né? Essa afirmação aqui, isso aqui ser igual a infinito, não está estritamente correto, tá certo? Então, esse infinito aqui ou é mais infinito ou menos infinito, a depender da maneira como você está se aproximando do 8, tá certo? Isso aqui vale para x se aproximando do 8 pela direita, isso aqui vale para o x se aproximando do 8 pela esquerda, tá certo? Então, mesmo essa afirmação aqui, ela não está estritamente correta. Essa aí é a função 1 sobre x menos 8, tá certo? Então, ou você vai para mais infinito, ou você vai para menos infinito, tá certo? Então, é uma piadinha com um errinho aí, tá certo? Bom, essas funções, né, que eventualmente levam a valores muito altos ou muito baixos, né, mais infinito ou menos infinito, a elas associa-se uma reta que a gente vai chamar de assíntota vertical. Então, no caso dessa função, do meme, né, 1 sobre x menos 8, essa reta aqui, x igual a 8, ou seja, uma reta vertical em cima do ponto x igual a 8, ela é chamada de assíntota vertical. Por quê? A função aqui, ó, essa função 1 sobre x menos 8, ela cresce infinitamente ou decresce infinitamente, mas seu valor nunca chega a ser 8. Ela está muito próxima, ela fica tão próxima dessa reta quanto eu desejar, sem jamais tocá-la, tá certo? Essa é a característica de uma assíntota, um comportamento assintótico. Você chega muito perto de um valor sem jamais efetivamente chegar para ele, tá certo? O 8 nem sequer faz parte do domínio aqui da função, né? Então, se eu tivesse um 8, eu teria 8 menos 8 aqui, denominador zero, não é aceitável, tá certo? Então, isso é uma assíntota vertical, essa função tem um comportamento assintótico, tá certo? Então, ela jamais chega a ser 8, embora se aproxime tanto quanto nós desejarmos, tá certo? Outros exemplos de funções que apresentam assíntotas verticais, eu tenho aqui o ln de x, certo? A reta aqui, no caso, é a reta x igual a zero, de modo que essa função aqui, ó, ela jamais chega ao valor zero. Ela se aproxima infinitamente dessa reta, mas jamais chega a tocá-la, tá certo? Outro exemplo ainda, a função tangente de x, certo? A função tangente, ela tem diversas assíntotas verticais, tá certo? Cada uma dessas retinhas vermelhas é uma assíntota vertical. No caso, esse aqui são múltiplos de π sobre 2, tá certo? Opa, perdão, o π sobre 2 está aqui. Sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim sucessivamente, tá certo? Então essas são as assíntotas verticais da tangente de x. Então,
a reta x igual a algum número, ela é uma assíntota vertical, né, se ela obedecer a alguma dessas condições. Se ao redor desse número, seja pela esquerda, seja pela direita, nós tenhamos como resultado alguma das versões aqui do infinito, mais ou menos infinito. Então, se eu me aproximo pela direita, pela esquerda, ou pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo, e o resultado envolve infinito, implica que essa função tem uma assíntota vertical, tem um comportamento assintótico. Tá certo? Belezinha? Então tá certo. Continuando. Então, pessoal, essa função, um pouquinho diferente aí das demais, você olha para ela e a princípio não vê aquela questão da assíntota vertical. Né? Você olha para ela, você de princípio não observa ela tender a infinito em algum lugar. Então a pergunta aqui vai ser um pouco diferente. Eu quero saber agora qual é o comportamento dessa função, na verdade, quando os valores de x se tornam cada vez maiores. Tá certo? Então eu quero que x seja tão grande quanto eu desejar. O que é que vai acontecer com essa função? Tá certo? Então é uma pergunta diferente da anterior. Eu vi antes que quando x tendia a zero, por exemplo, a função ia para infinito. Agora eu quero saber o que acontece com essa função quando a gente se aproxima, digamos, do infinito. Tá certo? Quando a gente pega valores cada vez maiores. Tá bom? Então, mais uma vez, nós vamos usar aqui o GeoGebra. Essa função é essa aqui, ó, x ao quadrado menos 1, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. E eu já tenho um pontinho aqui preparado no número 1 e quero fazer esse ponto se tornar cada vez maior. 2, 3, 4, 5, 50, 75 e por aí vai. Certo? Então, mais uma vez, vou registrar aqui na planilha os valores para essa função, para esses valores de x cada vez maiores, tá certo? E vamos ver o que acontece com essa função. Então, ó, olha aí, os valores de x eles estão aumentando, né? Estou pegando valores cada vez maiores e observe o que vai acontecendo aqui, ó. Olha só. Pegando valores de x cada vez maiores, os valores de y têm uma variação muito pequena e todas sempre se aproximando de um determinado valor. Então veja, valores cada vez maiores de x levam, nesse caso, próximo de um número, próximo do número 1, tá certo? Eu estou me aproximando cada vez mais de 1 conforme eu olho os resultados aqui da função. Então essa função aí, ela tem um comportamento assintótico também. No caso, veja só, essa reta que eu acabei de criar aqui é a reta y igual a 1. Então, se eu me aproximo do infinito, eu pego valores cada vez maiores de x, a função jamais ultrapassa o valor 1, tá certo? Então, ela tende a 1, se aproxima tanto quanto eu quiser do número 1, sem jamais alcançá-lo. Então, isso também é um comportamento assintótico. Eu pergunto, é a mesma coisa quando eu pego os valores de x cada vez menores, que seria tender a menos infinito? Sim, tá certo? Então essa função, ela também tem um comportamento assintótico, porém uma assíntota horizontal, tá certo? Então vamos lá para a nossa apresentação para a gente averiguar um pouco mais dessa função aí também. Pronto, então o que nós temos agora é o caso dos limites no infinito, limites para valores muito grandes ou para valores muito pequenos, tá certo? Essa foi a função que nós acabamos de estudar e ela tem essa reta horizontal aqui nos valores y igual a 1, tá certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? O limite para essa função, x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1, quando x tende a infinito, e o que é que isso significa? Eu estou pegando valores cada vez maiores de x, tão grandes quanto eu quiser, tá certo? E o que acontece com essa função? Ela vai se aproximando cada vez mais do número 1. É tão próxima de 1 quanto eu quiser, desde que eu pegue valores de x cada vez maiores, tá certo? Mesmo vale para o menos infinito. Quando eu estou tendendo a menos infinito, ou seja, estou indo nesse extremo aqui, pegando valores cada vez menores, a função continua se aproximando de 1,
tá certo? Então eles se tornam tão próximos de 1 quanto eu quiser, desde que eu pegue valores de x cada vez menores, tá certo? Então, diferente do caso anterior, eu tenho assíntotas horizontais, mas vamos chegar lá, tá certo? Então, ó, para essa situação, de maneira genérica, eu tenho isso aqui. Quando x tende a infinito, valores cada vez maiores, o limite tende a um número L qualquer. Quando eu faço x tender a menos infinito, ou seja, pego valores cada vez menores, f de x tende a um determinado L, tá certo? Então, f de x pode se tornar tão perto de L quanto eu quiser, se eu pegar valores de x cada vez maiores ou menores se eu estiver falando do menos infinito, tá certo? Então, f de x tende a L conforme x tende a infinito ou a menos infinito, tá certo? E a gente usa, né, esse tipo de frase, de sentença, mesmo com o infinito não sendo um número, não tem problema nenhum a gente dizer isso. Né? O limite de f de x, quando x tende a infinito, é L. O limite, ou f de x tende a L quando x tende a infinito. O limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é L. Ou f de x tende a L quando x tende a menos infinito. Tá certo? Novamente, a atenção que nós precisamos ter é ao significado. Né? Então, o menos infinito aqui, né, o menos infinito, ele não é um número, tá certo? O infinito é uma ideia de algo cada vez maior, ou nesse caso, cada vez menor, se você considerar o menos, tá certo? Então, essas retas horizontais, como eu falei, são as chamadas assíntotas horizontais, que seguem aquele critério dos limites se aproximarem de um número, tá certo? Quando os valores de x se tornam menos infinito ou mais infinito. Então, a função f de x igual a e elevado a x, tá aqui, ela tem uma assíntota horizontal, a reta y igual a zero. Tá certo? Os valores de e elevado a x jamais chegam a zero, jamais tocam aqui o eixo x, tá certo? Outra função, você tem aí o seno de x sobre x, também a assíntota é a reta y igual a zero, tá certo? Embora essa função seja oscilante, né, para cima e para baixo, eventualmente ela jamais toca nessa reta aqui, tá certo? E na tangente de x nós tínhamos uma assíntota vertical. No arco tangente, a função inversa da tangente, nós temos uma assíntota horizontal. Tá certo? Aqui também em π sobre 2. No caso, y igual a π sobre 2. Tá certo? Então essas são as assíntotas horizontais. Então, essa reta y igual a L é uma assíntota horizontal, né, se essas condições aqui forem satisfeitas. Se eu tendo a infinito ou a menos infinito e o limite é um número, então eu tenho uma assíntota horizontal, um comportamento assintótico. Tá certo? Belezinha? Então, vamos lá. Então, agora, nesse espírito aí, eu queria chamar a atenção novamente para essa questão do comportamento assintótico, né, e voltar a essa função 1 sobre x. Tá certo? A gente já viu que ela tem uma assíntota vertical, né, ela tem uma assíntota vertical aqui, tanto quanto tem uma assíntota horizontal também. Tanto as retas y igual a zero quanto x igual a zero são assíntotas dessa função, tá certo? 1 sobre x. Se x tende a mais infinito, essa função jamais chega ao valor zero. Se x tende a menos infinito, essa função também não chega a tocar o valor zero, tá certo? Então, o que acontece quando eu pego valores cada vez maiores de x? A função é 1 sobre x, então 1 sobre 100. Isso aí retorna 0,01. Se eu pegar 1 sobre 10.000, isso aí é 1,0001. Se eu pegar 1 sobre 1 milhão, isso é 0,000001. Tá certo? Então, o que isso aí quer dizer é o limite de 1 sobre x
quando x tende a infinito, é zero. Mesma coisa para o menos infinito. Se eu colocar um menos aqui, vem um menos para cá. Se quiser colocar um menos aqui, vem um menos para cá e assim sucessivamente. Tá certo? Então, o limite da função 1 sobre x, quando x tende a infinito, ele é zero, é um número cada vez mais próximo de zero, tá certo? É o que quer dizer essas expressões. No que é que isso aí vai ser útil? Essa mesma propriedade também vale para potências de x, tá certo? Se o limite de 1 sobre x é igual a zero, ou tende a zero, o 1 sobre x ao quadrado também. 1 sobre x ao cubo também. 1 sobre x à quarta pela mesma coisa, tá certo? Esses limites aqui valem zero, tá certo? Então isso aí ajuda quando nós temos um limite desse tipo aí. Olha só que função complicada. Né? Você tem 3x ao quadrado menos x menos 2, 5 sobre x ao quadrado mais 4x mais 1, e eu quero saber o limite dessa função quando x tende a infinito. E agora, uma função como essa, ela pede por uma substituição direta. Né? Ela é uma função polinomial no numerador, polinomial no denominador, é uma função aí racional. Então, se eu tivesse, qual é o limite quando x tende a 2? O que é que eu faria? Eu substituiria diretamente, colocava o 2 aqui no x, calculava o limite, tranquilo. No entanto, eu quero o limite quando x tende a infinito, e eu não posso simplesmente substituir o infinito aqui, tá certo? Não vai me levar a lugar nenhum substituir, colocar o infinito ali. No entanto, eu posso resolver esse limite de outra maneira. Então, veja só o que é essa expressão aqui. 3x ao quadrado menos x menos 2 dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Qual é a receita, qual é o segredo aqui? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo polinômio de maior grau, no caso x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou dividir por ele. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos lá. Dividindo tudo por x ao quadrado, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos x dividido por x ao quadrado, menos 2 dividido por x ao quadrado. Isso é só o numerador, hein? Tudo isso dividido por 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado, mais 4x dividido por x ao quadrado, mais 1 dividido por x ao quadrado. Então, eu vou fazer as simplificações aqui. Olha só. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. 3. X dividido por x ao quadrado. O que é x ao quadrado? Né? X vezes x. Então, um do x aqui de cima, o x aqui de cima vai embora com um do x embaixo. Então, menos 1 sobre x. Menos 2 sobre x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado aqui em cima, x ao quadrado aqui embaixo, 5, mais 1x que está aqui em cima, vai embora com um x aqui embaixo, mais 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Então, essa mesma expressão que eu tinha aqui em cima, bem complicada aí, é essa mesma expressão aqui. E agora eu vou aplicar, né, as leis dos limites. Né? O limite de uma divisão é a mesma coisa que a divisão dos limites. Então, indo aqui para baixo, eu vou escrever esses limites aqui. Então, o que eu tenho é o limite quando x tende a infinito de quê? De 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado, dividido pelo limite quando x tende a infinito de quê? De 5
mais 4x mais 1 sobre x ao quadrado. Novamente, tenho somas e diferenças aqui, né? Então eu posso desmembrar isso aí em vários limites, tá certo? Então vai ficar um pouquinho grande, mas vamos lá. Limite, quando x tende a infinito, de 3, menos o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x, menos o limite, quando x tende a infinito, de 2 sobre x ao quadrado, dividido por limite, quando x tende a infinito, de 5, mais limite de 4 sobre x, quando x tende a infinito, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito. E pelo que a gente viu agora há pouco, ó, quando x aparece aqui no denominador, 1 sobre x, 2 sobre x ao quadrado, x, valem essas expressões aqui em cima. Ó. Esses limites aí valem 0. Então isso aqui, 0, 0, 0, 0. O limite de 3, quando x tende a infinito, 3. O limite de 5, quando x tende a infinito, 5. Tá certo? Então, avaliar esse seguinte limite aqui, esse limite vale 3 sobre 5, 3 quintos. Tá certo? Lembrando que, como isso aqui é uma função constante, y igual a 3, né? Ela é uma reta horizontal, y igual a 3, não importa para onde você vá, a função sempre retorna o número 3. Pela mesma coisa, o 5 aqui, tá certo? Então, limites envolvendo o infinito tem essa vantagem aí, tá certo? Belezinha? Então, nesse espírito de tender a infinito, tender a um número muito grande ou a um número muito pequeno, eu queria rapidamente analisar o comportamento de algumas funções que aparecem lá na fisicoquímica, tá certo? A primeira delas, muito famosa, né, a lei dos gases ideais, nRT sobre V, né? P igual a nRT sobre V. Você talvez conheça mais, né, na forma PV igual a nRT, porém, mesma coisa, tá certo? Então, analisar o comportamento de algumas dessas funções, em geral, a gente está perguntando exatamente isso. Olha, o que acontece com essa função quando uma das suas variáveis vai para um número muito grande ou para um número muito pequeno? Né? Então, no caso da lei dos gases ideais, eu tenho uma relação inversa entre a pressão e o volume. Então, o que acontece se o volume for muito alto ou se o volume tender a infinito? Um volume muito alto, um volume tendendo a infinito, implica numa pressão tendendo a zero, uma pressão muito, muito pequena. Um volume muito grande implica uma pressão muito pequena, tá certo? No caso, se o volume estiver constante, eu estiver analisando a temperatura, uma temperatura muito alta, né? Quando a temperatura é muito alta, ela tende a infinito, a pressão ela também vai aumentar. Eu tenho números cada vez maiores aqui, vou ter números cada vez maiores aqui também. Então essa pressão também tenderia a infinito. Tá certo? Aqui embaixo eu tenho, digamos, uma evolução da lei dos gases ideais, eu tenho a equação de Van der Waals para um gás real. E pergunto, por exemplo, o que acontece quando o volume é muito grande, né? Quando o volume tende a infinito, ele é grande demais, né? Uma situação como essa aqui. Então, isso é analisar o comportamento da função, né? Então, se o volume ele é muito, muito, muito grande, veja que ele aparece ao quadrado aqui, certo? Então, essa parcela, onde você tem o volume ao quadrado, ela iria a zero. Isso para, né, volume muito grande. Para volume muito grande. Essa parcela iria a zero. E essa parcela, o v ao quadrado, ela vai para zero realmente muito, muito rápido. Mais do que essa parcela aqui. Então, por enquanto, eu vou mantê-la. Certo? Por que isso?
Porque se o volume ele é muito grande, mas não grande o bastante para sumir com essa parcela aqui, ele se torna muito maior do que o termo NB. No caso, se V ele é muito grande, ele se torna muito maior do que o termo NB, que é o que aparece aqui. Se ele é muito maior do que NB, V menos NB tende a ser somente V, tá certo? Porque isso aqui é muito pequenininho, então retirar ele do V não faz diferença. Então V menos NB tende a V, onde esse N é o número de mols, tá? Ou quantidade de matéria, tá certo? Então, para volumes muito grandes, esse termo vai a zero, e esse termo aqui, V menos NB, ele tende a V. Então, a gente reduz a equação dos gases reais de Van der Waals ao quê? A nRT sobre V, que é a equação, por sua vez, dos gases ideais, tá certo? Então, todo gás real submetido a um volume muito grande, o que implica em uma pressão tendendo a zero, uma pressão muito pequenininha, torna-se um gás ideal, tá certo? Belezinha? Por sua vez, e por último, eu tenho aqui uma equação que trata da velocidade média das moléculas de um gás. Então, espera-se que essas velocidades sejam muito altas, né? A velocidade média das moléculas de gás ao nosso redor. E aqui eu posso analisar algumas condições, né? Eu posso analisar separadamente a questão da temperatura e a questão da massa molecular, né? Da massa molar daquele gás. Então, para uma temperatura muito alta, né, uma temperatura tendendo a infinito, se ela está aqui no numerador, valores muito altos de T representam velocidades médias também muito altas. Faz sentido, né? Quanto mais alta a temperatura, mais rápido aquelas moléculas estão se movimentando, né? E, por sua vez, a massa molar, ela aparece no denominador. Então, a massa molar muito alta, digamos, tendendo a infinito, né? Um valor muito grande de massa molar, como está aqui no denominador, vai fazer com que as velocidades médias sejam cada vez menores. Então, esse tipo de análise é absolutamente comum em fisicoquímica. A gente vai fazer muito durante o nosso curso, né? Analisar esses extremos para algumas propriedades. Volume muito grande, temperatura muito alta, pressão muito baixa, massa molecular grande, baixa, enfim, é algo absolutamente comum e é bom que estejamos acostumados a esse tipo de análise, tá certo? Bom, era isso por hoje, pessoal. Dúvidas podem deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê em uma próxima oportunidade, tá bom? Bons estudos para vocês. Estou deixando também na descrição alguns vídeos que falam sobre o infinito, né, e as muitas implicações da ideia de infinito. Você já viu aquele filme, alguns infinitos maiores do que outros? Bom, tem algumas explicações aí nos vídeos da descrição, tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima aula.